vida é um só instante. Uma hora passageira. A minha vida é um só dia, que me escapa a cada instante. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te aqui na terra, só tenho o dia de hoje. Maria Francisca Teresa Martin, a tão amada e conhecida Santa Teresinha do Menino Jesus, nasceu na França, em 2 de janeiro de 1873. Filha de Louis Martin e Zélia Guérin, que também vieram a se tornar santos, e de quem Santa Teresinha herdou seu belo caráter. Luís, quando jovem, desejava se tornar um monge. Foi até o mosteiro do Grande São Bernardo, mas como não sabia latim, não foi aceito. Já Zélie desejava entrar para as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, mas como Deus tinha planos diferentes para o casal, ela também não foi aceita. Em abril de 1858, os dois se encontram pela primeira vez, ambos se apaixonam, e acabam se casando em julho do mesmo ano, e assim, o casal inicia um amor sólido e duradouro. No entanto, com o passar do tempo, o vigário da localidade começou a estranhar o fato do casal não ter filhos. E eles explicaram que se amavam, mas decidiram viver um matrimônio de perpétua abstinência, ou seja, como dois irmãos. E o vigário aconselha que eles deveriam viver como um casal. Seguindo o conselho do padre, entre o ano de 1860 e 1873, eles têm 9 filhos, dos quais 4 morrem pouco depois do nascimento. Já a caçulinha nasce com uma saúde muito frágil. Durante os primeiros meses de vida, ela teve que ser entregue aos cuidados de uma enfermeira. Eram poucas as esperanças de que a criança sobreviveria, pois ela estava com a mesma doença que já havia levado 4 de seus irmãos. Mas aquela criança frágil e doente sobrevive, e se tornará Santa Teresinha do Menino Jesus. Já recuperada, 15 meses depois, Teresa volta para a casa da família. Durante toda a infância, ela foi educada numa atmosfera profundamente católica, que inclui as missas diárias, e uma estrita observância de jejuns e orações. Os familiares de Teresa também praticavam muito a caridade, visitando os doentes e idosos, e ocasionalmente recebendo mendigos à mesa. A vida de Teresa nunca foi fácil. Com apenas 4 anos de idade, ela perde a mãe vítima de um câncer. Com uma personalidade bastante frágil e delicada, após a morte da mãe, Teresa passa a considerar Paulina, a sua irmã mais velha, como se fosse sua segunda mãe. No entanto, quando Teresa tinha 9 anos, Paulina, que até então agia como sua segunda mãe, seguindo a sua vocação, entra para o Carmelo de Lisieux. Teresa mais uma vez passa a sentir a falta da presença materna, o que faz com que ela fique devastada, e adoeça seriamente. Nenhum médico conseguia descobrir qual era a doença de Teresa, não havendo mais explicações para a origem de tal doença, que a fazia ter alucinações e febre alta. O pai Louis Martin, que sempre foi um homem muito religioso, entregando a filha aos cuidados de Deus, coloca uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias no quarto dela. E foi aí que um milagre aconteceu. No dia 13 de maio de 1883, quando Teresa, ainda doente, olhava fixamente para a imagem sorri para ela, e ela fica subitamente curada. Anos depois, em sua autobiografia intitulada A História de uma Alma, ela relatou: Era 13 de maio de 1883. Festa de Pentecostes. Do meu leito, virei meu olhar para a imagem de Maria, e de repente a imagem pareceu-me bonita. Tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e ternura inefáveis. Mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Todas as minhas penas se foram naquele momento. Lágrimas escorreram de meus olhos. Mas eram lágrimas de pura alegria. A Santíssima Virgem sorriu para mim. Aos 14 anos de idade, acontece o momento de sua conversão, onde Teresa passa a se sentir mais madura. Desejando se entregar aos caminhos do Senhor, Teresa decide entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, onde já estavam suas irmãs Paulina e Maria. Certo dia, enquanto seu pai descansava no jardim, Teresa foi conversar com ele. Ela disse que queria entrar para o Carmelo. Naquele momento, ambos choraram, mas Luís se levantou, colheu uma pequena flor branca, tomando cuidado para preservar a raiz,
e deu para a filha, explicando o cuidado com que Deus a criou e a preservou até aquele dia. Naquele momento, Teresa entendeu que aquela flor simbolizava a si própria, destinada a viver em outro solo. Encorajada, ela foi até o Carmelo, mas por conta de sua pouca idade, não foi aceita. Muito determinada, durante uma peregrinação à Itália, ela visita o próprio Papa, o Papa Leão XIII, e pede que ele autorize a sua entrada no Carmelo. E conforme seu desejo, meses depois Teresa consegue entrar para a Ordem das Carmelitas. No Carmelo, Teresa recebe o nome de Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. No início, a freira Teresinha do Menino Jesus passa por dificuldades de relacionamento com as outras irmãs, mas isso a faz ter um verdadeiro impulso e a dominar-se, sempre demonstrando alegria e disposição, mesmo diante das provações. Ao longo do tempo, Teresinha desenvolve uma verdadeira teologia, ao adotar como estilo de vida espiritual a pequena via. Um caminho muito estreito e muito curto para alcançar a santidade, que consiste em fazer pequenas coisas, pequenos sacrifícios que agradam muito a Cristo, e nisso, ofertar as coisas do cotidiano como sacrifícios por amor a Deus. Ela costumava dizer que até pegar um alfinete caído no chão com amor, produz fruto de santidade. Teresinha também sentia uma grande vontade de ser missionária e percorrer o mundo pregando o Evangelho, mas assume que sua vocação no Carmelo a faz uma verdadeira intercessora pelas vocações missionárias. Por isso, assim como São Francisco Xavier, ela também foi declarada padroeira das missões católicas. Por ordem da Madre Superiora, que na época já era sua irmã Paulina, Teresinha começa a escrever sua autobiografia, escrevendo desde detalhes de sua infância até sua vida como religiosa. Anos depois, essa mesma autobiografia foi compilada em um livro, com o nome A História de uma Alma, e posteriormente vindo a se tornar um dos maiores best-sellers da história. Os últimos anos de Teresinha não foram nada fáceis, por causa da tuberculose, doença incurável na época e que ela enfrentou por quase 3 anos. Mas pacientemente, ela aguentou firme, sem jamais reclamar. Mesmo doente, continuava em seus trabalhos como mestra das noviças, e fazia tudo, por amor a Jesus. Teresinha via a doença como parte de sua jornada espiritual. Em seus últimos dias, ela mesma chegou a dizer que jamais pensou que fosse capaz de sofrer tanto, mas teve paciência, sem jamais reclamar ou murmurar. Teresinha morreu em 30 de setembro de 1897, com 24 anos de idade. Em seu leito de morte, prometeu que não ficaria ociosa no céu, e faria cair uma chuva de rosas em graça sobre a terra. Além de sua popular autobiografia, Santa Teresinha também deixou poemas, cartas, peças religiosas, orações e suas últimas conversas que também foram preservadas por suas irmãs. Foi canonizada em 1925, pelo Papa Pio XI, e em 1997 declarada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II. Suas relíquias se encontram em Lisieux, na França, local onde viveu. Depois do Santuário de Lourdes, a Basílica de Lisieux é o mais popular destino de peregrinação na França. E assim como a filha, os pais de Santa Teresinha também se tornaram santos, canonizados em 18 de outubro de 2015, tornando-se o primeiro casal da história onde esposo e esposa são declarados santos na mesma data. Há aí um detalhe: eles não foram considerados santos por serem os pais de Santa Teresinha, mas sim por se empenharem totalmente em fazer a vontade de Deus em qualquer situação de suas vidas. Além de Santa Teresinha, todas as outras 4 filhas do casal também seguiram a vida religiosa. Como nasceu a Novena das Rosas? Em dezembro de 1925, um padre chamado Antônio Putigan decidiu começar uma novena em honra de Santa Teresinha, pedindo à santa uma graça importante. O padre pediu que a santa lhe desse um sinal de que a novena era ouvida, e este sinal poderia ser receber uma rosa desabrochada de alguém. O padre escolheu para os 9 dias, 24 glória ao Pai, cada glória representando um ano de vida de Santa Teresinha. E no 5º dia da novena, uma jovem foi até o padre e lhe deu uma bonita rosa vermelha. Curioso, o padre perguntou como foi que ela teve a ideia de levar aquela rosa. A moça respondeu que ontem tinha sido seu aniversário. Trouxeram-lhe algumas rosas,
E ela pensou então que o padre talvez gostasse de ganhar uma, principalmente naquela estação do ano. O padre pensou que pudesse ter sido só uma coincidência. Mas lembrou que jamais alguém tinha lhe oferecido uma rosa, principalmente durante o inverno, com neve de 10 graus abaixo de zero. No dia 24 de dezembro do mesmo ano, o padre começa outra novena, agora pedindo 2 graças. Para a primeira não pede sinal, mas para a segunda, como sinal, pediu ganhar uma rosa branca. No quarto dia da novena, uma enfermeira vai até o padre, e com uma rosa branca na mão, diz: Padre, trago-lhe este pequeno presente da Terezinha, ela lhe manda lembranças. Rapidamente o padre pergunta: mas de onde vem esta rosa? A mulher explicou que estava na capela, onde havia uma estátua de Santa Terezinha. Não tinha o costume de ir ao altarzinho dela. Mas hoje fui e vi que uma rosa tinha caído do altar. Na hora lembrei-me então do Senhor, e vim trazer-lhe a rosa. O padre, alcançando as graças pedidas na novena, resolveu propagá-la em honra da santa, organizando a novena em cada dia 9 a 17 de cada mês. E assim, nasce a novena das rosas. Todas as pessoas que desejam fazer a novena, unem as suas intenções às das outras que na mesma data, fazem a novena, formando assim uma grande comunhão de orações. A novena das rosas pode ser feita individualmente, em família, ou em comunidade. E embora a data escolhida pelo padre tenha sido estas, nada impede que ela seja iniciada em qualquer dia do mês. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com quem você gosta.